Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos aqui de 2 Reis. Vamos ler o capítulo 13, 14 e o capítulo 15. Capítulo 13, nós vamos falar aqui sobre 2 reis de Israel, o reino do norte, as 10 tribos. Vamos lá. Capítulo 13, nós vamos começar falando aqui sobre o reinado de Jeoacás. O verso 1 ao verso 9 vai nos falar que o reinado de Jeoacás sobre Israel, e vai falar sobre a sua luta, a opressão dos arameus. Apesar dele buscar ao Senhor, nós vamos ver que a idolatria persiste em Israel. No 23º ano, verso 1, do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, que ele está falando do reino do sul, Jeoacás, filho de Jeú, agora no reino do norte, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, verso 3, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele se manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Verso 4. Então Joacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado a Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. Por que eu li até aqui? Lembra que eu falei com vocês? Jeroboão, o primeiro rei do norte de Israel, sobre as 10 tribos, ele vai estabelecer um reinado, onde o pecado que ele vai introduzir vai influenciar todos os reis. E aqui nós vemos mais um rei, Joacás, que reina sobre Israel, mas ele segue os pecados de Jeroboão. E nós temos aqui o verso 4, um momento que eles vão buscar ao Senhor, Deus responde, mas eles não abandonaram o pecado. Pastor, isso é possível? Meu irmão, que eu mais vejo dentro da igreja. Pessoas que no momento de aperto buscam a Deus, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas na verdade eles não querem abrir mão de uma vida de pecado. Não quero. E aí nós vamos ver que esse rei, do verso 10 até o verso 25, nós já vamos ver um novo rei, Jeoás. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás. Por que filho de Jeoacás? Porque Joacás morreu e agora o filho dele assume o trono. Tornou-se rei em Samaria de Israel e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava, e não se desviou dos pecados de Jeroboão. Então agora o pai morre, vem o filho, e ele continua no caminho de morte, no caminho de pecado. Isso é muito triste, muito triste. Por quê? Porque ele vai trilhar um caminho de Jeroboão, um caminho que desagradava a Deus, um caminho que está gerando destruição, rei após rei. E não há um desejo de mudança. Não há uma decisão de fazer diferente. E o que nós aprendemos aqui? Né? Nós vamos ver que ele vai ser preso, Joás, e ele vai suceder o seu pai Jeoacás como rei de Israel. E quando ele está lutando contra Amazias de Judá, ele é recapturado. Uma profecia de Eliseu. Você vai ver isso do verso 10 até o verso 25. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14 fala de Amazias, o reinado de Amazias, rei de Judá. Agora, reino do sul. Nós estávamos falando do reino do norte, Israel, agora estamos falando do reino do sul. Verso 1 ao verso 6. Amazias reina em Judá e executa justiça ao punir os assassinos de seu pai, sem destruir suas famílias conforme a lei de Moisés. Isso é muito interessante. O 2º ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reino do norte, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reino do sul, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade,
quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprovava, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo, seguiu o exemplo de seu pai Joás. Ele não foi como Davi. Aí o verso 4, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Você vê que ele fez o que aprovava, mas ele não foi como Davi. Ou seja, ele poderia ter ido mais, poderia ter feito mais, poderia ter removido esses altares, que eram os altares onde o povo ainda tinha uma influência da idolatria. Então o que temos aqui? O verso 1 ao verso 6. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno, verso 5, controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei e seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenara: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não nos parece tão simples, mas aqui a Bíblia está elogiando, dizendo: olha, ele fez o que a lei manda. Meus irmãos, você está tendo o privilégio de ler a Bíblia toda, mas não adianta você ler e não praticar, não pôr em prática. Porque o que vai gerar a aprovação de Deus na sua vida é o quanto dessa palavra você pratica, o quanto você coloca em prática. O verso 7 ao verso 14 do capítulo 14, nós temos o reinado de Joás em Israel, no reino do norte, ok? E temos o reinado de Amazias no reino do sul, de Judá. E vai culminar na morte dos dois, não é? Então nós vamos ver aqui, olha, verso 21, então todo o povo de Judá proclamou o rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Então aqui nós vamos ver um novo rei subindo ao trono agora, no reino do sul, nas duas tribos, no reino de Judá. E aí nós vamos ver no reino do norte, reino de Israel, nas 10 tribos, Jeroboão II, que vai suceder Joás em Israel e restaura as fronteiras de Israel conforme a profecia de Jonas. Aqui 2 Reis, verso 23 ao verso 29. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Mais um rei sobe ao trono do reino de Israel, o reino do norte, sobre as 10 tribos, e ele segue os pecados de Jeroboão. Mais um que não consegue romper esse ciclo. Vamos para o capítulo 15. Nós temos aqui o reinado de Azarias, rei de Judá, reino do sul. Então, verso 1 ao verso 7, Azarias, também conhecido como Uzias, ok? Bem conhecido como Uzias, reina em Judá, é elogiado porque faz o que é reto aos olhos do Senhor, apesar da idolatria permanecer ao povo, diante do povo. Entendeu? Vamos ver aqui, ó, verso 1 do capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Verso 3, ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias. Contudo, não retirou os altares de Israel. Então ele faz o que o Senhor aprova, mas a idolatria continuava ainda dentro do reino do sul. Do verso 8 ao verso 31, nós vamos ver o capítulo que descreve brevemente o reinado de vários reis de Israel. Aí nós temos o reinado de Zacarias, reino de Israel, reino do norte, as 10 tribos, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaias, Peca e Jotão. Aí Jotão já é reino do sul, de Judá. Até Peca é o rei de Israel, reino do norte. O que nós vamos ver em todos eles? Todos eles,
entendeu? Continuaram num caminho de idolatria e de pecado. Entra rei e sai rei, e eles repetem os mesmos erros. O verso 29 até o verso 30, né? Nós vamos ver o momento que a Síria vai atacar Israel e vai levar cativo suas terras sob o reinado de Peca, né? Então, o verso 31. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Aqui nós já estamos chegando próximo da queda completa do reino do norte. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Aqui no verso 32, nós temos o reinado de Jotam. No segundo ano do reinado de Peca, reino do norte, ok? Filho de Remalias, rei de Israel, Jotam, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, não retirou a idolatria, nem derrubou os altares. Ou seja, o povo continuava ainda na idolatria. Isso é muito interessante, porque o rei faz o que o Senhor aprova, mas você percebe que no Reino do Sul, estes reis estão se levantando, faz o que o Senhor aprova, mas nenhum deles se posicionou para fazer uma reforma no povo. Reforma essa que vai ter que ser feita. Mas nós vamos ver o resultado dessa idolatria que permanece. A sensação que temos é que um rei se levanta, mas ele não quer colocar o dedo na ferida do povo, resolver o problema do povo. Isso vai custar muito caro lá na frente. Já adianto algo que eu vou te ensinar e vou repetir isso lá na frente. Tem situações que nós precisamos resolver, por mais doída que seja. Tem conversas, por mais difícil que elas sejam, nós temos que conversar. Porque o tempo não vai resolver. Em uma hora ou outra, nós vamos ter que tocar nesse ponto, resolver a situação e talvez depois ela se torne mais difícil de ser resolvida do que agora. Então, quero abençoar a sua vida. Terminamos aqui o capítulo 15, mais 3 capítulos, estamos avançando. Espero que você esteja gostando de ler a história dos reis de Israel e de Judá, do Reino do Norte e Reino do Sul, como nós aprendemos com esses homens, do que fazer e do que não fazer. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã eu te encontro aqui para mais 3 capítulos do livro de 2 Reis. Deus te abençoe.